Então vamos falar de mais um teste paramétrico, neste caso o teste T de Student para duas médias populacionais. Neste teste, a variável dependente é uma variável quantitativa e o fator, a variável independente, é uma variável qualitativa dicotómica que define as duas amostras independentes. E o objetivo deste teste é comparar a média da variável dependente nos dois grupos. Os pressupostos deste teste são que a variável dependente tem que ter uma distribuição normal em cada um dos grupos. Se a dimensão dos grupos for superior a 30, podemos utilizar na mesma o teste sem verificar a normalidade por causa do teorema do limite central. E o segundo pressuposto é que a variável dependente tem variâncias homogéneas nos dois grupos. Mas este pressuposto não é muito importante no SPSS, porque o SPSS dá-nos a alternativa rejeitando ou não este pressuposto. Temos de analisar os resultados respectivos para cada uma das situações. As hipóteses deste teste podem ser definidas tanto como um teste bilateral, em que a hipótese alternativa é que as médias são diferentes, ou um teste direcional, em que definimos que a média de um dos grupos é superior ou inferior à média do outro. A estatística de teste é baseada nas diferenças amostrais ponderadas pela variabilidade da variável. Então, vamos ver agora um exemplo para este teste. Então, queremos verificar se o número de horas diárias de trabalho é diferente entre homens e mulheres. Então, olhando aqui os resultados, temos aqui o teste da normalidade. Vamos analisar o teste como agora oferecer o I9 e o p-value respectivo. Temos aqui as estatísticas amostrais, em que aqui podemos ver que as médias são ligeiramente diferentes. Vamos ver pelo teste se estas diferenças são ou não estatisticamente significativas. E aqui temos o output do teste. Então, este output está dividido em duas áreas. Primeira parte, temos o teste Levine para a igualdade de variâncias e depois, na segunda parte, temos o teste T para a igualdade de médias. Então, em primeiro lugar, nós temos de analisar os resultados do teste Levine. Neste caso, o p-value é 0.01. Logo, rejeitamos a hipótese nula. Então, o que isso quer dizer que nós vamos ter de analisar a segunda linha do teste T porque rejeitamos a hipótese nula. Se não, analisávamos a primeira. Então, analisando a segunda linha, aqui temos a estatística de teste e temos o p-value respectivo. Então, agora vamos escrever os resultados para este caso. Então, definição das variáveis. Temos a variável dependente é o número de horas de trabalho, que é uma variável quantitativa, e o fator é o sexo, que é uma variável qualitativa nominal dicotómica. E o nosso objetivo é verificar se o número de horas diárias de trabalho é igual nos dois grupos de sexo. Com base nestas condições, o teste apropriado é o teste T para duas amostras independentes. Pressupostos deste teste. O primeiro pressuposto é que a variável dependente tem de ter uma distribuição normal nos dois grupos. E vamos analisar aqui os resultados. As hipóteses podem ser definidas desta forma, ou seja, que a distribuição do número de horas de trabalho tem uma distribuição normal nos dois grupos do sexo. Hipótese alternativa, a distribuição do número de horas de trabalho não se aproxima da distribuição normal em pelo menos um dos grupos. Então, analisando aqui os resultados, podemos ver que o p-value tanto para homens e mulheres é superior a 0.05, logo não rejeitamos a hipótese nula, por isso podemos concluir que a variável dependente tem uma distribuição normal em ambos os grupos. Logo, podemos continuar com a análise do teste paramétrico. Olhando os graus de liberdade, podemos ver que os graus de liberdade são superiores a 30, por isso não era obrigatório analisar o teste da normalidade por causa da dimensão da amostra. Relativamente ao teste Levine, hipótese nula, a variância das horas diárias de trabalho são iguais nos dois, tanto para homens e mulheres. Hipótese alternativa é que a variância das horas diárias de trabalho seja diferente.
Olhando os resultados, podemos ver que temos aqui os graus de liberdade. Para a estatística F, temos 2 graus de liberdade que aparecem nos outputs e o nosso p-value é igual a 0.01. Logo, rejeitamos a hipótese nula. O que isto quer dizer é que temos de analisar os resultados do teste T na linha em que não se assume igualdade de variâncias, ou seja, a segunda. Relativamente ao teste T, hipótese nula é que a média de horas diárias de trabalho é igual para homens e mulheres, e hipótese alternativa é que a média de horas diárias de trabalho é diferente nos dois grupos. Olhando para os resultados, a estatística de teste é 4.58, com o valor de 428.85 nos graus de liberdade, e temos um p-value inferior a 1 milésima. Logo, podemos concluir que rejeitamos a hipótese nula. Olhando para a estatística descritiva, podemos ver que os homens trabalham mais horas diariamente. A média é 8.21, com um desvio padrão de 1.35, enquanto as mulheres têm uma média de 7.57 e um desvio padrão de 1.54. Logo, a média, como rejeitamos a hipótese nula, podemos dizer que a média de horas diárias de trabalho é diferente nos dois grupos. Conclusão. Com base na amostra, nos resultados da amostra, podemos concluir que os homens trabalham diariamente mais horas do que as mulheres. No SPSS, vamos utilizar este comando. Depois nós, nas aulas práticas, vamos aplicar. Então, Analyze Compare Means Independent Samples TTS. Então, eu vou definir qual é a variável quantitativa, a minha variável dependente, e aqui vou definir qual é a variável que define os grupos. Depois disto, eu tenho de definir quais são os códigos, os valores que a variável que define os grupos tem. Neste caso, feminino e masculino tem o valor 0 e o valor 1. Então são estes números que nós vamos colocar aqui. Se fossem estes valores, eram esses valores que nós íamos colocar nesta janela quando clicamos no Define Groups. E pronto.